E aí, gente? Boa noite. Tudo bom, pessoal? Prazer em estar aqui com vocês. Meu nome é Daniel Esteves. Pode sentar. Meu nome é Daniel Esteves, eu sou de Santa Catarina, Itajaí, litoral catarinense. Mas hoje é um ano, estou morando em Jundiaí, interior de São Paulo, eu e minha esposa. Eu trabalho, vocês conhecem, né, pastor Vitor Vieira, sou coordenador do Vitor, trabalho junto com ele já há 4 anos. Estou há 1 ano exercendo também um pouco no IHOP KC, né, em Kansas City. Então hoje meu trabalho é totalmente voltado ao ministério. E cara, uma alegria muito grande estar aqui, convite do Igor, eu sei que a Ari também deixou uns pauzinhos para que eu estou aqui, mas sou obrigado também por me receber. Gente, muito obrigado. Eu prego igual o Roberto Carlos canta, tá? Assim mesmo, não fico me mexendo muito. Então espero que vocês não estranhem, é um pouco estranho, mas depois acostumo. Até domingo vocês estão acostumados, tá? Eu sou o melhor amigo do cara da câmera. Parado, tranquilo, somente os braços. Não vai causar descolamento de retina em ninguém, prometo para você. Tá bom? Gente, eu queria ler com vocês Zacarias. Você pode abrir comigo aí, Zacarias. Já vai abrindo. Quando o Igor me chamou, né, ele explicou o conceito do que seria esses dias, então eu pensei em trazer essa ideia de escatologia, né? Hoje o meu ministério ele é focado no ensino do fim dos tempos, né? Então, há 4 anos atrás, no meio da pandemia, o mundo estava acabando, né? Era a terceira praga de Apocalipse, e muita gente vinha para mim e falava: Dani, é o Apocalipse? Dani, o Trump é o anticristo? E aí naquela época eu pensei assim, eu acho que seria legal começar a ensinar, né? E aí eu comecei a dar aulas online sobre escatologia. Foi aí que eu conheci a Ari, que foi uma das minhas primeiras alunas. Logo eu já vi que ela tinha grande potencial, chamei ela para mais perto e estamos até hoje, né? Mês passado, aí, sei lá como ela foi. Ela foi num casamento, estava todo mundo lá, né? Eu postei um vídeo de vocês dois, da geral comentando. Muito legal essas conexões que Deus faz. E a partir daí, de ensinar online escatologia, o Vitor se aproximou de mim e a gente começou junto, né, a impulsionar a base de cursos, base de livros e agora também à frente do IHOP KC. Então, cara, espero poder ajudá-los no que for necessário. Vou estar aí todos os dias até domingo. Se você tem alguma dúvida, eu te aconselho a vir amanhã de tarde. Acho que amanhã de tarde vai ser o dia que eu mais vou escatologizar todo mundo. Então, se você tem uma dúvida aí, você quer saber se o Lula é ou não anticristo, vem amanhã que amanhã eu vou responder. Amanhã eu respondo quem é o anticristo, o nome, CPF. Difícil. Mas, gente, obrigado pela recepção. Professor, Igor, obrigado por me sentir em casa. E eu gosto de me sentir em casa. Bom, gente, Zacarias capítulo 7. Eu vou ler um pouco com vocês e quero conversar um pouco com vocês. Tudo que eu vou tratar aqui essa semana, tudo que eu vou tratar aqui esses dias é em relação à vida prática para com o dia do Senhor. Muitas vezes a gente aprende algo relacionado à teologia, né? E muita gente gosta de teologia, e a gente aprende algo relacionado à teologia, mas sempre é uma barreira. Parece que a teologia é muito aqui e a igreja é muito aqui, e parece que a igreja nunca consegue conversar com quem está aqui, porque parece que teologia sempre vai esfriar o crente, e parece que o crente e o teólogo sempre olha para o crente como: não, esse cara aí é meio... ele não vai saber, não é letrado, não é estudado. O meu intuito aqui é fazer com que essas coisas vão convergir, que eu possa tratar com vocês um assunto teológico na vida prática. Uma coisa que eu sempre falei, que sempre foi assim, algo que me seguiu na minha vida, era que eu gosto de traduzir a teologia para a Dona Maria e para o seu João, que estão na igreja todos os domingos, que estão no círculo de oração, e aí vem o cara e fala: não, mas quando é que ora? Pô, meu irmão, deixa eu orar, sabe? Dona Maria está 50 anos orando, você quer ensinar ela a orar? Você fez um cursinho online, relaxa. Então, assim, eu gosto de ser esse cara que converge essas duas coisas, né?
Então, espero poder fazer isso, espero poder trazer para a vida real aquilo que a gente aprende nas universidades, nos livros, com linguagem difícil, com os nomes em inglês, esses nomes assim, quero poder ser o cara que conversa com você e com esses caras, amém? Então eu vou ler Zacarias 7, minha pregação costuma ser bem expositiva, tá, gente? Então deixa Zacarias 7 aberto aí, que o tempo inteiro você vai ficar olhando para a Bíblia, tá? Então abre aí ou liga aí Zacarias 7. Se você tem um celular, caso acabe a bateria, você não vai conseguir continuar, então o meu aqui não acaba. Então abre aí comigo, diz assim a palavra de Deus, eu estou lendo na Almeida século XXI. Tá? Se você está usando o celular, pode botar aí Almeida século XXI, que você consegue me acompanhar. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. No 4º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. O povo de Betel havia enviado Sarezer, Gemeleque e seus homens, para suplicar a favor do Senhor e para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: deveremos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram essas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando Negueb e a Campina eram habitados? Verso 8. E a palavra do Senhor veio a Zacarias: assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com seu irmão, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeja o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, deram as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante aos antigos profetas. Por isso, veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Verso 13. Assim como clamei, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas espalheis como um vendaval entre as nações que não conheciam. Assim, a terra que deixaram para trás ficou destruída, de modo que ninguém atravessara, porque transformaram a terra desejada em uma desolação. Até aqui por enquanto, tá? Verso 7 inteiro, tá? Mas, irmãos, eu vou explicar primeiro o contexto histórico que está acontecendo aqui em Zacarias. Há 18 anos antes de Zacarias capítulo 7, o povo tinha voltado do cativeiro babilônico. O povo ficou uma geração preso no cativeiro e eles foram então libertos, voltaram para a sua terra, começaram a construção do templo e tudo mais. Isso daqui foi 18 anos depois da libertação do povo, tá? E durante o período em que o povo estava cativo aos babilônios, o povo começou novas práticas. Tá? A gente chama esse período na teologia de período do segundo templo, tá? Que é quando o povo judeu ele se depara com outros povos, os babilônicos, os assírios, os persas. Eles têm essa globalização, né? Então eles aprendem novos costumes, novas línguas, eles começam novos rituais também. E esses rituais eles correspondiam a algumas tragédias que aconteciam fora da lei mosaica. Então vamos lá. A lei mosaica, né, os 5 primeiros livros da Bíblia falam sobre a Páscoa. E a gente comemora a Páscoa. Só que eles começaram a fazer novas festas. Por exemplo, o dia da destruição do templo. Vamos supor que o templo foi destruído hoje, no dia 5/4. Então todo dia 5/4 eles se reuniam e jejuavam por esse dia como forma de lamentação. A gente faz isso hoje com nossos feriados, né? O feriado de Tiradentes, se um cara morreu de quartejado, a gente não trabalha por causa disso. Então é mais ou menos nesse pique, tá? Então eles se reuniam e tinham novos jejuns para se lamentar, para pedir para o Senhor: Senhor, lembra que naquele dia o Senhor entregou a gente aos babilônicos
Senhor, nos tira do cativeiro. E assim eles começaram novos costumes, novos jejuns. E depois disso, depois de que foi liberto, né, o povo do cativeiro, começa o livro de Zacarias. E uma das partes que o livro de Zacarias trata ali, Zacarias 3, fala sobre, eu não sei se você lembra, que é o sumo sacerdote Josué sendo limpo pelo anjo do Senhor. Não sei se você lembra, vou te relembrar, Zacarias capítulo 3, fala sobre o sumo sacerdote Josué, que ele está com as vestes sujas. E Satanás começa a acusar ele de estar sujo perante Deus. E Deus fala, cara, vou limpar o sumo sacerdote. Começa a limpar Josué. E assim, a gente olha isso hoje, em 2024, né? Talvez para a gente não tenha muita relevância. Mas para um judeu cativo da Babilônia, que acabou de sair de talvez um castigo divino, fazia muito sentido. Era como se os judeus olhassem para a profecia e falassem, cara, Deus nos limpou da nossa sujeira. A gente foi cativo porque a gente falhou contra Deus. Agora Deus nos livrou da nossa sujeira, a gente tem novas vestes, né? Os sumos sacerdotes agora são limpos novamente. E isso aconteceu 2 anos antes de Zacarias 7. Só que aí a gente chega em Zacarias 7. E Zacarias 7 é tão legal, meus irmãos, eu gosto tanto desse capítulo, porque ele conversa muito comigo. Talvez ele possa conversar com você também, tá? Mas ele conversa muito comigo. Porque aqui acontece uma coisa que, pastor, só acontece em Jundiaí, aparentemente. Quer dizer, em Itajaí, né? Em Jundiaí eu não sei direito, mas deve acontecer também, às vezes a gente vê. Que é o que acontece, vamos ler comigo o verso 2. O povo de Betel havia enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus homens para suplicar a favor do Senhor e para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo. Olha a pergunta dos meus amigos Sarezer e Regem-Meleque, tá? Nome bonito para o seu filho. Olha a pergunta dos irmãos, tá? Devemos chorar e jejuar no 5º mês como temos feito por tantos anos? Meu irmão, talvez isso só aconteça na minha realidade, e tudo bem. Mas quantas vezes nós buscamos algo em relação a Deus através de ofertas, através de jejum e de orações? Quantas vezes nós nos deparamos com dificuldades na nossa vida, e isso não é um problema, mas nós recorremos ao Senhor através dos nossos ritos evangelicais. Deus, eu quero trocar de carro. Então a gente vai jejuar, a minha família vai jejuar, para que Deus ajude a trocar de carro. E a gente jejua, toda terça-feira fica sem chocolate, porque eu quero trocar de carro e Deus vai ajudar. E não tem problema, estou falando que isso é um problema não. Eu quero trocar de carro, não vejo a hora de trocar de carro. Não tem problema nenhum você querer trocar de carro. Eu quero uma casa nova, e aí você jejua para Deus ajudar. Ou às vezes até, assim, não que isso não seja uma boa intenção, mas às vezes até na melhor das intenções. Deus, vou jejuar para que meu filho vá para a igreja, para que meu marido vá para a igreja, para que meus pais vão para a igreja. Você que é jovem, seu pai não é crente, vou jejuar, eu vou orar para que meus pais vão para a igreja aí. Tem aquele culto que é sobre ganhar almas, aí você vem, você chora, e tudo bem, e glória a Deus por isso. E aqui é mais ou menos isso, né? Os judeus oravam, Deus nos tira do cativeiro, vamos jejuar todo ano para que Deus nos tire do cativeiro. E aí Deus tira, e aí Deus dá o seu carro, dá a sua casa, e aí Deus converte seu filho, seu marido, seu pai. Deus ele faz, te dá um emprego novo, te dá uma bolsa na faculdade. E aí a gente vira Sarezer e Regem-Meleque, que pergunta assim, a gente ainda tem que continuar jejuando? Só que a gente, tipo assim, Deus já deu, né? Tipo, fiz, aconteceu, Deus me deu um carro novo, será que eu ainda tenho que continuar jejuando, Senhor? E a resposta de Deus, vai comigo, no verso 3, no verso 4, diz assim, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes.
quando jejuares e pranteares no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos. Foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não era para vós mesmos que comeis e bebeis? Quantas vezes a gente olha e a gente vive um sobrenatural de Deus, e a gente vai atrás de conquistas, conversões, vitórias. Normalmente, meu irmão, não tem problema nenhum, tá? Não sou contra isso daí não. Tomara que você troque de carro, tem um carrão e leve para passear ainda. Tá? Tomara que você tenha uma casa tão maneira quanto do Igor lá e faça aquele cafezão que ele fez para mim. Tá? Tomara, né? Não tem problema nenhum. Mas quando você faz isso, você faz para você ou para Deus? Porque quando você finalmente chega no seu objetivo, parece que Deus virou só mais um artifício para você. Algo que você usou para ganhar e não para ter. Algo que você usou como fonte de dar um passo a mais, ou o pontapé inicial de um jogo de futebol, mas nunca algo como recorrente. Parece que Deus ele serve só para você ter, mas nunca para agradecer. E eu sei que é difícil ficar sem chocolate terça-feira, por causa do jejum. Eu sei que é difícil você continuar um jejum para sempre porque você conseguiu trocar de carro. Mas a questão não é a prática, mas o coração por trás dela. Deus ele fala para Zacarias não que será que fizeram o jejum por minha causa. Ele fala, era para mim? Estavam pensando em mim? Ou será que comeram e beberam para vocês mesmos? Meu irmão, isso é um convite para você olhar para dentro do seu coração nesse momento. Será que as coisas que você faz, o que você faz e por que você faz para o Senhor? Ou talvez você faz para você mesmo? E isso na melhor das intenções. Isso quando você ora e jejua para alguém ser convertido. Isso quando você ora e jejua para alguém entrar na família de fé. Isso quando você ora e jejua para Deus salvar o seu familiar que está no hospital. Isso é para você ou é para Deus? Quando olhas para um passado tenebroso, para a dificuldade que vem adiante, você olha para Deus como uma ponte ou como um companheiro, meu irmão? Como aquele que continua do seu lado ou como aquele que te ajuda a atravessar? Porque talvez Deus é só o nosso motorista, só que em vez de você pegar uma carona, você só está andando de ônibus, parando na próxima estação e precisando ir numa outra para chegar mais longe. E talvez Deus ele não quer isso daí de você. Talvez Deus ele quer continuar a jornada e ser esse piloto de um carro, de uma grande jornada. E que muitas vezes essa estrada, que eu gosto de chamar, e isso eu roubo do meu santo, eu estou em santo, pessoal. Santo Agostinho é o meu santo. Não sei se é heresia isso, mas é o meu santo. Da Igreja Católica é o Santo Agostinho. Eu uso cruz porque é Santo Agostinho. Então, isso eu roubo de Santo Agostinho, né? Nós estamos numa estrada, nós estamos numa jornada. E Deus é o nosso motorista que está na direção do carro. E às vezes essa estrada ela é esburacada, e aí você passa pelo buraco e você fala, nossa, que estrada ruim, ou que motorista ruim. E às vezes começa a chover e o motorista tem que ir mais devagar e você fala, nossa, Deus nunca faz, né? Como Deus demora nesse processo. Estou passando um deserto aqui. Às vezes você está passando por um deserto pela estrada, você fala, nossa, esse deserto que eu estou passando, Deus não me ajuda. E Deus está lá com o motoristazinho da sua jornada. Aí você reclama assim, nossa, que deserto, Deus te ligou ar-condicionado. E você continua reclamando. E aí você passa pela estrada esburacada, e você, tipo, nossa, que tribulação. E a gente usa os maiores evangeliqueis para fazer isso. E às vezes Deus ele não quer que você o olhe como essa pessoa. E simplesmente o ajuda a atravessar alguma estação ruim, ou que você o tem apenas quando a pista está rápida, bonita, o céu legal, e você faz aquele story bonito do Instagram, tocando Coldplay e filmando da janela do carro. Talvez Deus não é simplesmente essa pessoa. Talvez Ele é aquele que quer ser seu companheiro, e que você olha nos momentos difíceis, e quando você olha para o volante, você vê que tem um bom motorista na direção. E é isso que Zacarias está falando para o povo judeu, através do Senhor. Vocês fizeram para vocês mesmos ou vocês estavam olhando para mim?
Quando vocês estavam 70 anos no deserto e jejuavam, vocês jejuavam para mim ou jejuavam para vocês? Vocês só queriam sair do deserto? Vocês só queriam chegar no final? Vocês só queriam passar pela estrada esburacada? Vocês só queriam sair da tempestade? Ou vocês queriam a mim? Isso é uma reflexão que fica para a gente. Isso daqui é só o versículo 4, tá? Isso aqui é só o versículo 4. Tem até o 15. E essa é a primeira reflexão que eu tiro de Zacarias. Será que nós fazemos o que fazemos para o bem próprio? Ou será que nós fazemos o que fazemos para Deus? E quando Deus é exaltado através daquilo que Ele nos faz, agora não se torna mais uma vitória pessoal ou uma foto bonita no Instagram, mas se torna agora um passo de vangloriar o nome do Senhor. Deus, porque naquele dia o Senhor me abençoou. Porque naquele dia eu fui grato. Porque naquele dia o Senhor me ajudou. A gente vê os profetas fazendo isso o Antigo Testamento inteiro. A gente vê Moisés chegando num lugar e quando Deus abençoa, ele vai lá e monta um altarzinho e fala, ó, o Senhor me abençoou. Então vai ter um nome hebraico bem estranho. Então, um nome bem estranho. Que significa porque Deus abençoou. A gente vê o tempo inteiro os profetas trazendo Deus às suas rotinas e não tirando elas e falando, pronto, agora que Deus já abriu o mar vermelho, joga o cajado fora que eu não preciso mais disso. Não. Muito pelo contrário. Mas vamos continuar a nossa leitura. Amém? Aí, a gente vai continuar aqui, mas você pode continuar a partir do 8 que diz, a gente pula o 7, tá? E vai para o 8 que diz, e a palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim falou o Senhor dos Exércitos, praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com seu irmão, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre, e ninguém planeje no coração o mal contra o seu irmão. Até aqui. Se eu viesse aqui para você e falasse assim, meu irmão, eu vou te ensinar uma coisa muito crente. Não mente, não rouba, não pensa mal do outro e trata bem o necessitado. Você vai falar, caraca, Daniel, aulas, você lançou muito bem. Todo mundo sabe disso. Mas quantas vezes isso se torna uma prática constante na vida de uma pessoa que foi totalmente redimida pelo Espírito Santo? Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos no nosso trabalho e vemos que uma pessoa que compete com a gente por um cargo melhor, a gente vê o primeiro deslize dela e a nossa primeira reação é contar para a gerência, porque talvez a gente largue na frente nesse cargo tão importante. Quantas vezes, meus irmãos, nós olhamos para a viúva, para o órfão, para o necessitado e a gente não tem a compaixão devida para com ele, porque às vezes a nossa rotina não deixa, né? Estou ocupado demais para fazer o bem. Tipo assim, normalmente isso só funciona quando dá tempo de postar. Todo mundo dá tempo de postar, eu estou ocupado demais. Quantas vezes nós olhamos para situações de injustiça social e somos indiferentes, e somos diferentemente diferentes. Olhamos, falamos, poxa, aí o sinal abre. E aí a gente continua dirigindo. Sabe, é uma pergunta sincera. E aqui é uma pergunta que você responde para você mesmo, né? E que é até difícil, que eu monto o sermão e aí depois o Igor vem e fala, não, meu pai é o melhor cara do mundo para isso. Então talvez a igreja seja boa nisso. Mas quando é que foi a última vez que você foi num orfanato, meu irmão? Ou talvez você não teve tempo para crianças que não têm pai. Quando é que foi a última vez que você foi num asilo? Ou quando é que foi a última vez que você parou para trocar ideia com um morador de rua? Mas uma ideia de verdade, assim. Eu nem estou falando para evangelizar o cara. Nem os órfãos, nem as viúvas, nem os idosos. Estou falando para trocar uma ideia e falar assim, e aí, mano, você está bem? Sabe quando a gente chega aqui no altar e a gente pergunta assim, vocês estão felizes? Quando foi a última vez que você olhou para um morador de rua e falou, e aí, mano, você está feliz? Disposto a ouvir de verdade. Você nem precisa dar dinheiro para o cara. Quando é que foi a última vez que a justiça do Senhor foi tamanha no seu coração, que você olhou para essa justiça que Deus te deu e repassou ao próximo como instrumento, né, como canta meu amigo José, ser as mãos de Deus na terra, ser os pés de Deus na terra,
amar como o Senhor nos ama. Quando é que foi a última vez que nós amamos o próximo como o Senhor nos ama? E nós tratamos da injustiça com justiça? Ou será que talvez o nosso tempo está corrido demais para essas coisas? Ou talvez a nossa vida é realmente uma grande bobeira, né? Porque a gente, quando jejua, jejua para a gente mesmo. Quando a gente chora para a gente mesmo. E quando a gente pratica o bem, também é para a gente mesmo. Não é tão assim para o outro. É o dar as moedinhas e o famoso ditado, né? Fiz a doação do dia. Talvez você só fez a doação do dia. Legal, né? Os caras querem uma moedinha. Mas sabe, o pastor vai entender. A gente trabalha com morador de rua, sabe que não é uma moedinha que faz a diferença. Ele quer ouvir, ele quer um abraço, ele quer contar as milhões de graduações que ele tem sem estudar. Eu falo inglês, espanhol, alemão, francês, eu sei matemática, eu sou médico, engenheiro. Você estudou? Não, mas eu sei. É sempre assim, morador de rua é o mais legal, né? O cara mais entendido do mundo. Muitas vezes a gente, talvez você não saiba disso, talvez você nunca trocou ideia com ele, mas é mais ou menos assim. Você precisa ser tipo poliglota e tipo engenheiro para conseguir conversar com o cara. Quantas vezes nós olhamos para a injustiça e queremos trazer justiça, mas não a divina justiça, mas a nossa justiça. Como assim, Daniel? Nossa, o governo tinha que pegar esses moradores de rua tudo e levar para a cidade dele de volta. Parabéns aí, grande ideia. O governo tinha que pegar e botar tudo no ônibus e devolver para a sua cidade. Esses governos aí, Bolsonaro e Lula, tinha que matar todo mundo mesmo. O presídio está lotado, tem que pegar de morte para todo mundo mesmo. Vai ter justiça na fazenda. Quantas vezes a nossa justiça impera sobre a justiça divina perante a injustiça? Você já tentou perguntar o que Deus tem com aquele morador de rua? Você só quer que vá embora da sua vida? Porque ele te atrapalhou um dia no trânsito? Você já perguntou para Deus qual a justiça divina para com um órfão que às vezes está vendendo bala no sinal e você... Não estou pedindo você comprar bala, tá, meu irmão? Mas assim, quantas vezes a gente olha para um órfão que está no semáforo e em vez da gente falar, Deus, o que o Senhor quer para essa criança? A gente fala assim, não sei porque pobre tem tanto filho. Né? Acontece. Acontece mais. O que aconteceu com você? Lá em Jundiaí eu trabalho com refugiados do Afeganistão. Tá? Lá, o Brasil, não sei se você sabe, o Brasil está vivendo uma crise imigratória. Tá? Se você for hoje no aeroporto de Guarulhos, se você quiser, me manda uma mensagem, eu te levo lá. Se você for hoje no aeroporto de Guarulhos, você vai ver que existem tipo assim, 30 famílias morando no aeroporto. Então assim, morando, tá, gente? Assim, uma rede esticada e tá um monte de afegão assim, com tapete, morando lá. Aí a gente vai cercado por aquelas fitas de aeroporto, sabe que faz fila assim? Que tu tá... Eu faço isso, se vocês fazem. Na prática, quando a fila tá vazia, eu só pego, tiro, passo assim, boto de novo. Aí é cercado por essas fitas e eles estão lá, esperando o governo liberar. Porque tipo, não dá para entrar todas as famílias no Brasil. Tem regras, tem burocracia, infelizmente. Mas o Brasil ainda é um dos poucos países que deixa. Tá? Por isso que eles vêm para o Brasil. E aí você vai lá, tem tipo, 30 famílias, crianças mesmo, assim, tipo, pequenas. Tá? E aí a gente olha para isso e fala, também. Aquele povo de lá só guerra, tudo homem bomba, só maltrata a mulher, tudo homem bomba, isso é justiça divina. Pô, meu irmão, justiça divina para quem? Sabe? Deus ele quer mandar quem de volta para casa? Se um morador de rua ele veio, é porque ele tem vergonha de olhar para a família dele na cidade de Natal dele. A última coisa que ele quer é voltar para casa. Ele quer alguém que receba ele sem olhar com vergonha. Ele quer alguém que olhe para ele como Deus olharia. E como Deus talvez olhe para você. Deus ele não quer matar todos os presidiários. Deus ele quer redimir os ladrões. Deus ele não quer que o pobre pare de ter filho. Deus ele quer que a gente tenha muitos filhos. Inclusive o pobre. Tudo bem.
Não é problema seu. Só que às vezes a gente olha para a injustiça com a nossa justiça e não com a divina justiça. E, meu irmão, não vale só para você, tá? Os planos de Deus são muito maiores. E não é só para a sua vida. Tem muita vida que o plano de Deus é muito maior. Tem muita vida. Tem muita criança que Deus olha com compaixão. Tem muita viúva que Deus olha com compaixão. Tem muito presidiário que Deus olha com compaixão. Vai comigo. Vai comigo. Porque se a gente for usar a nossa justiça perante o povo, talvez você não faria parte dos 12. Porque é uma galera muito difícil de andar. E, tipo assim, talvez você quisesse que alguns voltassem para casa, talvez você quisesse que outros morressem, talvez sabe, você quisesse que o cara que pegou o imposto de todo mundo morresse, talvez você quisesse que os caras que abandonaram as famílias só voltassem para casa. Eu acho que não é o que Jesus queria. Tomara que fez sentido, né? Como é que é feito, como é que não fez? Eu estou falando besteira. Vamos continuar. Eu li o 10, tá? Agora eu vou ler o 11. Eles, porém, tá? Depois do Senhor falar através de Zacarias de todas essas injustiças, Deus fala assim: eles, porém, não quiseram escutar. Deram as costas e taparam os ouvidos para não me ouvir. Olha que grave. Olha que grave quando você vira as costas e tapa os ouvidos para a injustiça. Porque aqui eu só falei que eles fizeram. Eu não falei a consequência. Vamos ver a consequência. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas. E por isso veio a grande ira do Senhor. Meu irmão, tomara que na nossa vida isso nunca aconteça, tá? Nunca aconteça o versos 13. Tá? Tomara que na nossa vida nunca aconteça o verso 13. Assim como clamei e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi. Tomara, meu irmão, que na nossa vida nunca aconteça de Deus não escutar a gente porque a gente não escuta Ele primeiro. Tomara que na nossa vida a gente nunca olhe e fale: cara, por que nunca dá certo? Talvez, tipo assim, quando Deus falou com você, você estava certo. A música, eu costumo dizer que a música crente mais mentirosa de todos os tempos é que Deus não rejeita a oração. Pô, bicho, na Bíblia inteira você vê Deus rejeitando. Caim matou Abel porque Deus rejeitou uma oração. Assim, já no começo, Deus rejeitou a oração. Tá? Então, assim, Deus rejeita a oração. Oração é alimento, mas Deus rejeita a oração. E talvez a gente, tapando os ouvidos para o Senhor, virando de costas para a injustiça, olhando as coisas que Deus fala, fazendo o básico, achando que é muito, talvez agora a gente volte para o Senhor e fala: por que Deus não me responde? E Deus está assim para você. Tomara que isso nunca aconteça com você mesmo. E Deus, assim como eu clamei e eles não me ouviram, assim eu também clamei, assim eles clamarão e eu também não os ouvi. E sabe o que Deus faz com o povo judeu? Verso 14. Mas espalhei-os como um vendaval entre todas as nações que não conheciam. Assim, a terra que deixaram para trás ficou destruída, de modo que ninguém atravessava, porque transformaram a terra desejada em desolação. Esse finalzinho me pega muito. Transformaram a terra desejada em desolação. A gente vê no Antigo Testamento essa ordem de Deus a Abraão para ir para a terra prometida. A gente vê o desdobrar da história divina e tudo que a Bíblia, o cânone bíblico, vai nos mostrar acerca do povo judeu tendo a sua terra, que é a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra que era antes habitada por gigantes, mas agora Deus entrega ao seu povo, aos seus filhos, os judeus. Só que da terra prometida
virou desolação. Meu irmão, você quer saber qual que é o maior motivo do crente desviar? É quando a terra prometida vira desolação. A vida inteira o cara quer um emprego bom. Quando tem um emprego bom, fica rico e sai da igreja. A vida inteira o cara quer uma casa melhor. Aí ele consegue uma casa melhor em outra cidade, vai para outra cidade e para de ir para a igreja. A vida inteira o cara quer casar. Aí encontra uma bênção, sai da igreja. A vida inteira o cara quer ter um filho. Aí tem um filho e não tem tempo mais para a igreja. Acontece bastante da nossa terra prometida virar desolação. Acontece muito dos pedidos que fazemos para o Senhor se voltarem contra nós. E talvez aquilo que a gente tanto correu atrás vira um motivo da gente ir embora. Acontece com frequência. São as duas coisas, né? Quando pede não atende e quando pede é atendido. Então a gente fica meio assim, agora, o que eu quero? Eu quero ser atendido ou eu quero você? E normalmente você quer ser, né? Porque é mais legal ter sem Deus do que não ter com Ele. Porque da terra prometida virou desolação. Da terra prometida virou desolação. E é isso que acontece com os judeus, né? Eu acho que não existe período mais atual para falar sobre os judeus, e agora eu vou para o verso 8, capítulo 8. Mas não existe período mais atual para falar de judeus do que hoje. Se você chegar em casa, depois de comer aquele ramo, você vai ligar sua televisão, um jornal, e vai ter alguém falando sobre o que está acontecendo em Israel. Por quê? Porque no verso 14 diz: mas espalhei-os como um vendaval entre nações que não conheciam. O que está acontecendo agora em Israel, meu irmão? Um povo quer tirar os judeus da sua terra e pegar para eles. Daí onde é que os judeus vão ficar? Espalhados em nações que eles não conhecem. Vai acontecer no capítulo 14, se tudo der errado. E a terra prometida virou uma desolação, né? Quantas pessoas, pastor, que eu conheço, que estavam com a caravana marcada, caravana Egito-Israel, e tiveram que cancelar com medo de ser metralhado. Né? A terra prometida virou uma desolação. Né? Tá difícil. O próprio Vitor teve que cancelar a viagem para Israel. Foi bem tenso, porque não dá, né? A gente teve lá o Felipe Valadão, né, da Lagoinha. Ele estava em Israel quando começou, não sei se vocês lembram, acompanham, enfim. Eu estive lá na igreja dele recentemente, e aí ele contou, né, que estava em Israel quando começou a guerra, tiveram que ficar tipo, no corredor do prédio, com medo do desabamento. A terra prometida virou desolação, meu irmão. Os caras pagam 20 mil reais para ficar escondido. Vamos continuar. Versículo, capítulo 8. A palavra do Senhor veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Sião, e estou zelando por ela com grande indignação. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, que então se chamará Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor: homens e mulheres idosos ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada um com um bordão na mão por causa da idade avançada. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer maravilhoso demais aos olhos do restante do povo naqueles dias. Mas será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei, e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: fortalecei a mão, vós que ouvistes naqueles dias essas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia que foi posto o fundamento do templo do Senhor dos Exércitos, para que fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem animais lhe davam ganho, nem havia paz para os restantes que saíam e para os que entravam, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um com o seu próximo.
Mas agora, não tratei o remanescente desse povo como nos dias do passado, diz o Senhor, porque haverá a sementeira da paz, e videira dará o seu fruto, e a terra produzirá colheita, e os céus darão seu orvalho. Farei com que o remanescente desse povo venha herdar todas essas coisas. Ó casa de Judá e de Israel, assim como fosse uma maldição para as nações, assim vos salvarei e serei uma bênção. Não temais, mas fortalecei as mãos. Assim como planejei vos castigar sem compaixão, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor. Presta atenção aqui no versículo 14 em diante, tá? 15. Resolvi nesses dias fazer o bem a Jerusalém, e a casa de Judá. Não temais. Isso é o que deves fazer. Falar a verdade um para o seu próximo, julgai com retidão e paz nos tribunais, ninguém planeje no coração o mal com o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu rejeito todas essas coisas, diz o Senhor. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Versículo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, bem como do 5º, do 7º e do 10º, se transformarão em regozijo e júbilo e festas alegres para as casas de Judá. Amai a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão para outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim, muitos povos e poderosas nações virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar as bênçãos do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na barra de roupas de judeus, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está com vocês. É aqui, o versículo 8, capítulo 8. Olha só, meu irmão. Verso 7. O capítulo 7, perdão. O capítulo 7 fala sobre um povo que parou de jejuar porque não precisava mais. Fala sobre um povo que não praticou a justiça porque não ouviu a Deus e veio de costas para Ele. E por conta disso foi expulso da sua terra e a terra prometida virou desolação. O capítulo 8 é completamente diferente. No capítulo 8, a gente começa com Deus falando sobre a aliança que Ele tem com Sião, a casa de Deus. Meu irmão, quando a gente aprende sobre o fim dos tempos, a gente aprende que no final de todas as coisas, Deus ele volta para a terra. E, como eu falei, amanhã a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas eu acredito que no final Deus ele vai estabelecer sua casa no Monte Sião. E isso é uma promessa eterna, desde Gênesis. Só que no capítulo 7, parece que Deus ele não está nem aí para isso. Ele fala, vocês que não me ouviram, eu também não vou ouvir ninguém. E eu quero mais é que vocês vão embora. Isso daqui que era uma maravilha, isso daqui vai virar um deserto. Mas no capítulo 8 parece que Deus, lógico que não é isso, né? Mas parece que Deus se arrepende, né? E fala tipo assim, poxa, eu tenho um grande zelo por Jerusalém, eu tenho um grande zelo por Sião, né? Eu voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e esse lugar vai se chamar Terra da Verdade. Meus irmãos, olha a diferença de um povo que obedeceu as palavras de Deus para um povo que não o fez. O primeiro povo do capítulo 7, aquele que tampa os ouvidos e vira de costas para o Senhor, é aquele que é afastado da sua terra e pratica injustiça. O que acontece no capítulo 8? A gente pode ler, você pode ler comigo ali. A partir do 16, diz assim, isso é o que deves fazer, falar a verdade, cada um para o seu próximo, julgar com retidão e paz, nos tribunais, ninguém planeje no coração o mal contra o próximo,
nem ando em juramento falso, porque eu rejeito todas essas coisas. Aqui a gente tem o primeiro contraponto do capítulo 7. No capítulo 7, Deus fala exatamente a mesma coisa. Se você voltar no capítulo 7, você vê que Deus fala exatamente a mesma coisa a partir do verso 9. Pratique o bem, não planeje o mal contra o próximo, seja justo com os necessitados. E o que o povo faz? Não ouve. Aqui o que o povo faz? Ouve. E começa a praticar. Outra coisa que a gente vê a partir do verso 19. Deus fala: o jejum do 4º, do 5º, do 7º, do 10º mês se transformarão em alegria. Enquanto no capítulo 7 o povo está falando: pô Deus, a gente tem que continuar fazendo. Deus no capítulo 8 ele fala: quer saber? Não vai mais ser uma festa de tristeza, vai ser de alegria. Vocês vão se alegrar porque eu livrei vocês. Vocês vão ter o dia de se alegrar, não de prantear, mas de regozijo. Uma trava-língua de júbilo, vai. Uma trava-língua da história dessa palavra. Mas vocês terão um dia de júbilo, de celebrar aquilo que eu fiz nesse tempo. Enquanto no capítulo 7, o povo está tipo: pô Senhor, a gente tem que continuar. Já foi, né? Já deu. Já estamos aí, 18 anos na função. Assim, quem nasceu pós-exílio já era maior de idade, nem viveu nada disso. E Deus falou: não, eu quero que isso seja festejado. Eu quero que a libertação seja festejada. E a gente vê que no capítulo 7, Deus ele fala que ele vai expulsar os judeus da terra. Leia comigo, né, o versículo 14. Mas espalhei como vendaval entre as nações que não conheciam. Enquanto no capítulo 8, Deus fala que do Oriente até o Ocidente ele vai juntar novamente essas duas nações. Tá? Eu troquei de Bíblia, é a primeira vez que eu estou pregando com essa Bíblia aqui. Aí eu estou meio perdido aqui, que antes estava escrito. 8, verso 7. Salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e do Ocidente, e os trarei, e eles habitarão em Jerusalém. Olha a diferença, meu irmão, de um povo que obedece e pratica a palavra de Deus. Meu irmão, quando eu falo obedecer, eu sei que é meio manjado. Eu sei que é meio manjado. Mas eu estou falando muito mais do que obedecer às leis do Senhor e ser uma boa pessoa. Porque, irmão, ser uma boa pessoa você já deveria ser faz tempo. Tá bom? Se você não é, conversa com o pastor, marca um café essa semana, tem alguma coisa errada. Uma boa pessoa você faz tempo. Estou falando de uma pessoa com justiça divina de verdade, que não aplica conceitos próprios em coisas terrenas, mas que usa da mente de Cristo para transformar a terra. Isso que ele pediu. Só que às vezes a gente não está nem com a mente de Cristo, nem querendo transformar a terra. A gente só está tipo, vivo e vivendo. Vivão e vivendo. E olha o que acontece quando a gente ouve as palavras do Senhor. E agora Deus não mais nos silencia, Deus não fala mais, não os ouvirei. Agora Deus fala assim: sabe aquela terra que era desolada? Aquela terra que seus pais não obedeceram, praticaram injustiça, planejaram mal contra o próximo? Essa terra vai se chamar terra da verdade. Meus irmãos, você sabe qual é o desejo de Deus para o fim dos tempos? Você sabe qual é o desejo do Senhor para quando Ele voltar? Não é que o pobre para de ter filhos, mas é que as ruas da cidade sejam cheias de meninos e meninas que brincarão. Não é que os asilos estejam lotados de velhos abandonados, mas que os velhos estarão nas praças com seus bengalas. O desejo do Senhor não é que o que pratica o mal seja morto, mas o desejo do Senhor é que aquele seja redimido. Meu irmão, mal por mal, estamos mal. Mal por mal, estamos mal. O desejo do Senhor não é que a terra seja desabitada, mas é que as pessoas peguem na barra de judeus e falem: cara, eu ouvi falar que tem um Deus aí nessa terra, que Ele é irado, e eu quero ir junto com você, me leva junto com você. Meu irmão, pegar na barra não é pedir, tá? Ele não está falando assim: ó, pô, me leva. Ele está segurando e falando assim: ó, mano, eu vou, você querendo ou não, eu vou subir junto com você. É ir arrastado para aquele lugar onde Deus fala. Muitas vezes ouvir e entender a justiça de Deus traz para a gente com que o deserto se torne alegre,
que o pranto se torne júbilo, que a injustiça se torne justiça. Fazer a vontade de Deus e entender através da mente divina faz com que a terra desabitada, que a desolação, volte a se tornar a terra prometida. E agora Deus olha e fala: eu habitarei no meio desse povo, eu habitarei no meio dessa família, eu habitarei no meio da igreja, eu habitarei no meio de Videira. Porque agora os crentes de Videira, eles não estão mais olhando com suas justiças próprias, querendo que todo o mal da humanidade seja extinguido, mas eles querem que todo o mal da humanidade seja redimido. E é isso a vontade do Senhor. Até aqueles que o Senhor virou as costas e tapou os ouvidos, esses Deus disse que habitará no meio deles, e eles serão o seu povo, e ele será o Deus deles em justiça. Talvez Deus ele deseja de um povo preparado para o fim dos tempos justiça. Um povo que olha com a mente divina, com a ajuda do Espírito Santo que consola, com a ajuda de Deus Pai que está no céu e de Deus Filho que morreu por nós, para que nós estejamos prontos a viver uma justiça divina para o fim. Porque no fim dos tempos, meu irmão, não vai ser apenas o aeroporto de Guarulhos que vai estar cheio de afegãos. Porque no fim dos tempos não vai ser apenas o pobre que vai ter muito filho órfão. No fim dos tempos não vai ser apenas o bandido que vai estar preso e vai comigo. No fim dos tempos não vai ser apenas os velhos que vão ser abandonados. No fim dos tempos não vão ser apenas as viúvas que vão estar de lado. No fim dos tempos a gente vai viver um tempo de tamanha tribulação. E a única lei que vai estar do nosso lado é a lei do Senhor, que vai fazer com que eu olhe para o meu próximo e fale assim: cara, você está passando dificuldade? Almoça aqui na minha casa então. Porque, meu irmão, a justiça divina aplicada no nosso dia a dia, ela não tem mais problema. Quando no fim dos tempos, quem tem a marca da besta não pode nem comprar nem vender. Aquele que tem a justiça divina, a mente de Cristo, ele multiplica o pão. Isso não se torna mais um problema na vida desse irmão. Porque agora ele não está mais olhando para isso com olhos terrenos. Ele não está mais olhando isso com a mente dele mesmo, com a mente de um cidadão brasileiro morando em 2024. Mas agora ele está olhando com a mente de Cristo, com a justiça divina, que não é a minha nem a sua, é a dele. Que olha para o próximo, olha para a viúva, olha para o necessitado, olha para o imigrante, olha para o refugiado, olha para o órfão, olha para o bandido, olha para o pecador. Todos com o mesmo amor. Talvez Deus só quer que nós amamos o próximo como Ele nos ama. E sabe, às vezes, talvez a gente só não entendeu que a gente é amado demais. E vai comigo, a gente é amado demais. Então, meu irmão, para encerrar, eu não sei nem quanto tempo se passou muito, passou pouco. Eu encerrei. Para encerrar, é só assim, pessoal. Para encerrar, eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que agora a gente orasse para uma justiça divina e a mentalidade do Senhor para com o necessitado. Porque no fim dos tempos, Deus precisa de um povo preparado. Deus ele conta com uma igreja pronta, com uma noiva pronta, santa e redimida. Talvez santidade para você é só limpar as vestes, como foi para o povo judeu que achou que quando Josué estava limpo estava tudo bem. Não, meu irmão. Deus ele não quer apenas que você peça perdão pelos seus pecados todo dia, mas Ele quer que você pratique justiça divina todos os dias. Eu não estou falando de você sair daqui e dar todo o seu dinheiro para um morador de rua, uma criança necessitada. Estou olhando para você olhar com isso com compaixão, porque é a única coisa que você tem que Deus te deu. É a compaixão de um Deus que olhou para você e falou: coitado, que pena. Deus podia ter olhado para a humanidade no início e falado: pô, pedi para não comer, comeu, né? Quem não deve não teme, né? Se está fugindo é que fez alguma coisa errada. Talvez Deus olhou e falou assim: mentiroso bom e mentiroso mortos. Talvez Deus poderia ter olhado para a humanidade e falado assim: desobedeceu, o que eu tenho a ver com isso? Eu lavo minhas mãos, né? E que se vê. Mas Deus olhou com compaixão. E a maior prova que Deus olha com compaixão para você, e talvez você pense: não tem nada a ver com o fruto proibido. Mas todo dia você peca, meu irmão, vai comigo. A maior prova da compaixão divina de Deus com você é que todo dia você peca, e todo dia você é perdoado, e as misericórdias dele, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Então agora eu quero que você feche seus olhos e peça ao Senhor justiça divina e discernimento misericordioso. Pai,
Obrigado por olhar para mim com compaixão. Senhor, eu oro para que eu tenha essa compaixão para com o meu próximo. E não agora a minha mente e as minhas vontades estejam na minha frente, mas que a sua mente esteja em mim. E que através da mente do Espírito eu possa mudar o mundo. Senhor, me ajuda a olhar e andar na contramão desse século, que olha para o injustiçado com mais injustiça, olha para o pobre com mais pobreza, olha para o necessitado com necessidade. Senhor, eu quero olhar para eles como o Senhor olha para mim, porque acima de tudo, sou pobre de espírito, fraco de fé, porque acima de tudo, meus pés pelejam sobre as águas, e se não fosse o Senhor olhar para mim com compaixão, talvez eu nem estivesse aqui. Senhor, eu não quero que o Senhor faça com que eu me sacrifique. Eu quero que o Senhor faça que o seu sacrifício valeu para todo mundo, não só para aquele que tem uma casa para morar. Senhor, faça com que minha mente seja renovada, para que no fim dos tempos eu possa abrir a minha casa para o ladrão, para a viúva e para o necessitado. Senhor, eu quero que no fim dos tempos o Senhor olhe para mim como uma igreja pronta, não simplesmente porque eu não tenho pecado, mas porque eu consegui abraçar aqueles que o Senhor queria que eu abraçasse. Senhor, não deixa com que as crianças se percam, mas faça que naquele dia as crianças brincarão pelas ruas de Jerusalém. Senhor, não faça com que eu olhe para os velhos como abandonados, mas que naquele dia eles se sentem nas cadeiras da cidade santa, porque a cidade está redimida pelo seu sangue. Pai, isso parece impossível para nós quando olhamos para a realidade do que acontece no Oriente Médio. Isso parece impossível para nós quando olhamos para a realidade do que acontece no Brasil. Mas, Senhor, para o Senhor isso não é impossível, e o plano do Senhor é redentivo, como foi para mim. Assim como é impossível que eu estivesse aqui nessa noite, assim como é impossível que eu estivesse nessa igreja, assim como é impossível que eu tivesse a minha família, assim como é impossível que eu tivesse a minha casa, assim como é impossível que eu tivesse meu emprego, e mesmo assim o Senhor olhou para mim com compaixão. Então, Pai, renova a minha mente como a mente de Cristo e me faz amar o outro como o Senhor me ama, porque esse é o único desejo que eu tenho no coração. Pai, renova a nossa mente, estende misericórdia, que a gente não olhe mais para o fraco como fraco, para o baixo como baixo, para o pobre como pobre, mas que todos sejam dignos da sua misericórdia. Meu irmão, naquele dia, tem uma música do Voz de Muitas Águas que diz que então as crianças pelas ruas cantarão espalhadas por Jerusalém, que és bendito, amado entre as nações. Meu irmão, sabe aquele dia que a gente canta e a gente lê, que a gente vai olhar e a gente vai falar: abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória? Nesse dia vai estar prostitutas, órfãos, viúvas, necessitados, pobres, paraplégicos, mulheres com fluxo de sangue, pessoas com lepra, necessitados, cobradores de impostos, soldados romanos torturadores. Nesse dia todos eles vão olhar e vão falar assim: abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Esse é o meu desejo, meu irmão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a olhar para o próximo com misericórdia. Que Deus nos ajude a olhar para o necessitado com a mente que Ele quer nos dar. Que Deus nos ajude a não fazer as coisas apenas por nós mesmos, porque talvez a nossa justiça e a nossa vontade seja terrena demais, mas que Ele nos ajude a sempre caminhar nesse lugar de santidade, justiça e amor. Amém.